Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo farei a resolução de todas as questões de matemática do concurso público do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para o cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas. A questão 36, que é a primeira questão de matemática, é a seguinte: as meninas Alice, Beatriz e Célia brincam na balança. Então vamos marcar essa informação. Alice, Beatriz e Célia, que eu vou denominar como A, B e C, que são as letras iniciais. Continuando a leitura. Alice e Beatriz juntas pesam 100 quilos. Então, eu vou escrever a primeira equação. A mais B é igual a 100. Agora, Alice e Célia juntas pesam 96 quilos. Ou seja, A mais C é igual a 96. E Beatriz e Célia pesam juntas 108 quilos, ou seja, B mais C é igual a 108. A pergunta da questão é quanto Beatriz pesa. Então, para resolver essa questão, a dica é usar o escalonamento de sistemas. Então, vamos reescrever essas equações. A gente vai observar que eu tenho 3 variáveis e 3 equações. Então, A mais B é igual a 100. Aqui, vou pegar a terceira equação, B mais C é igual a 108. E vou escrever agora a última equação. A mais C é igual a 96. O que significa escalonar? É reescrever as equações sempre eliminando uma variável, da forma que gere uma escada conforme estou mostrando aqui em vermelho. Então aqui eu tenho uma escada, essa variável A está fora da forma escalonada, então eu tenho que transformar essa variável em valor nulo. Como que eu vou transformar em valor nulo? Eu vou pegar a primeira equação, que tem a variável A, subtrair da segunda equação. Então vamos pegar aqui, ó, A mais B é igual a 100, A mais C é igual a 96. Agora eu vou subtrair uma da outra. Então A menos A será igual a 0. Aqui eu tenho B menos C e 100 menos 96, 4. Então surgiu uma nova equação. Essa equação agora eu vou somar com essa segunda equação. Então o que vai acontecer? B mais C é igual a 108. E agora a nova equação, B menos C é igual a 4. E agora eu somo. Então, somando aqui, eu vou ter 2b mais c com menos c vai ser igual a 0. Será igual a 108 mais 4, que é 112. Portanto, vamos passar para cá, b será igual a 112 dividido por 2, b é igual a 56. Então, a alternativa é. Se você quiser aprender mais sobre escalonamento, deixarei o link aqui na parte superior do vídeo, beleza? Agora a questão 37, considere a sequência infinita, a sequência está aqui, ele pergunta a letra que ocupa a posição 2016 e 2017. Então vamos reescrever essa sequência aqui ao lado e vamos observar o seguinte, que a letra I ela se repete a intervalos constantes. Então a letra I ocupa a primeira posição, a sétima posição, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 13ª posição, e a 19ª posição. O que nós vamos observar? Que estamos sempre acrescentando 6 aqui nessa sequência. Então, a letra I ocupa uma posição de progressão aritmética de razão 6. Então, para determinar a letra que está nessas posições, 2016 e 2017, nós vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o resto da divisão, uma vez que a letra I utiliza intervalos de 6, né? 1 mais 6, 7, 7 mais 6, 13, 13 mais 6, 19 e assim por diante. Então vamos utilizar o resto da divisão por 6. Quais são os possíveis restos da divisão por 6? Quando eu divido qualquer número por 6, eu posso ter os seguintes restos: 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, por exemplo, quando eu divido 1 por 6, qual vai ser o resultado? 6 vezes 0, 0, vai sobrar resto 1. Então aqui vai ser resto 1. Por exemplo, a posição 2. 2 dividido por 6, eu vou ter 0, 0 vezes 6 é 0, eu vou ter resto 2. Então o resto vai se repetir. Agora só para fixar melhor. 7 dividido por 6 é 1, quociente, resto 1. Então o que vai acontecer? O resto vai se repetindo. Por exemplo, 13 dividido por 6 é 2, vai sobrar 1. 19, do mesmo modo. Então o que está acontecendo? Eu tenho uma repetição aqui dos restos das divisões de acordo com a posição da sequência. Então a letra B, por exemplo, o resto dela sempre será 2 e 0. Vamos observar que ela está se repetindo. Ó. Então vamos fazer agora, vamos pegar esses valores aqui, 2016 dividir por 6. Fazendo a divisão aqui, 3, 21,
3 novamente, 6, aqui resto 0. Então, resto 0, qual letra que está na posição de resto 0? A letra B. Então, a gente já sabe aqui que, vamos observar que a letra B, resto 0. Então, a primeira letra que está se pedindo é a B. Pela sequência aqui, a seguinte será a letra I. Vamos só agora fazer a divisão aqui de 2017 por 6 e confirmar que é a letra I. Então, 2017 tem que dar resto 1. Tá? Então, 2017, fazendo a divisão, eu vou encontrar resto 1. Então, portanto, as letras das sequências que ocupam essas posições de 2016 e 2017 é B e I. Por quê? Resto 0, resto 1. Então, a alternativa é. Beleza? Vamos agora para a próxima questão. A questão 38 é a seguinte: a grandeza G é diretamente proporcional à grandeza A. Então, vamos marcar essa informação. Então, ele escreveu o seguinte: G é diretamente proporcional, quer dizer que G é igual a A. E inversamente proporcional à grandeza B. Então, inversamente proporcional a gente se escreve da seguinte maneira: G é igual a 1 sobre B. Isso quer dizer que B é inversamente proporcional a G. Sabe-se que quando o valor de A é o dobro do valor de B, o valor de G é 10. Então, vamos escrever. A é igual a 2B, ou seja, A é o valor, é o dobro de B. Isso implica que G é igual a 10. Então, podemos destacar aqui e colocar uma relação entre A e B. A sobre B é igual a 2, trazendo esse B para o divisor de A, e implica que G é igual a 10. Agora, a informação. Quando A vale 144, B vale 40. O valor de G é... Então, vamos escrever aqui, A sobre B. A vale 144 sobre 40 é igual, fazendo a divisão aqui, 144 por 40, eu vou encontrar 3,6. Então, 3,6. Isso implica que G é um valor desconhecido que eu vou chamar de x. Agora, podemos montar aqui uma regra de 3 simples. 2 está para 10, assim como 3,6 está para x. Fazendo a multiplicação em cruz, então 2x é igual a 3,6 vezes 10, 36. Então, x é igual a 36 dividido por 2, x é igual a 18. Portanto, a alternativa C, que é a alternativa correta. Beleza? Vamos agora para a próxima questão. Agora a questão 39, sobre os números inteiros w, x, y e z, sabe-se que w é maior que x é maior que 2y, que é maior que 3z. Se z é igual a 2, o valor mínimo de w é, então vamos reescrever, w é maior que x é maior que 2y, 2y é maior que 3z. Se z é igual a 2, a gente pode concluir o seguinte, a pergunta aqui é o valor mínimo de w. Então, se z é igual a 2, 3 vezes 2, 6. Então, essa posição aqui é 6. Essa posição aqui poderia ser o 7. Não pode ser o 7 porque eu tenho 2 multiplicado por y. Então, todo número multiplicado por 2 tem que ser um número par. Então, aqui será 8. O número maior seguinte, inteiro, maior que 8, é o 9. E o maior que 9, 10. Então, portanto, a resposta correta, a alternativa é número 10. Agora a questão 40, a distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros e esse valor é chamado de uma unidade astronômica, 1 UA. Então vamos escrever essa informação, 150 milhões, eu vou escrever em potência de 10, tá? É igual a uma unidade astronômica. Então 150 vezes o milhões é 10 elevado a 6, tá? 1000 é 10 elevado a 3, milhão 10 elevado a sexta. É igual a uma unidade astronômica, 1A. A estrela Sirius, a mais brilhante do céu, está a 81 trilhões de quilômetros do Sol. 81 trilhões. Então, 81 trilhões, acima de milhões é o bilhões, 10 elevado a 9, e a seguir trilhões. Então, a gente vai escrever o seguinte, 81 vezes 10 elevado a 12. Vamos observar que de milhão para bilhão, a gente muda o expoente de 6 para 9. E de bilhão para trilhão, acrescenta mais 3 no expoente. Então, aqui fica 12. Será igual a um valor que eu desconheço, que ele pede aqui na pergunta da questão. A distância de Sirius ao Sol em unidades astronômicas é igual a x. Tá? Agora fazemos, como é uma
diretamente proporcional, fazemos uma multiplicação cruzada aqui. Então, vai ser 150 vezes 10 elevado a 6 vezes x é igual a 81 vezes 10 elevado a 12 vezes uma unidade astronômica, vezes 1. Então, será x é igual a 81 vezes 10 elevado a 12 dividido por 150 vezes 10 elevado a 6. Agora, fazemos a divisão de 81 por 150, depois operamos aqui com as potências de 10. Então, vamos fazer a divisão de 81 por 150, colocando 0 aqui, 0, aqui 5, 4, então 0,54. Então, será 0,54. Aqui, utilizando a propriedade de potência, vai ser 10. Quando eu divido potência de mesma base, eu subtraio o expoente. Então, vai ser 12 menos 6. Então, vai ser 0,54 vezes 10 elevado a 12 menos 6, 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 é igual a 1 milhão. Então, 1 milhão, o que nós fazemos aqui agora? Como aqui tenho duas casas decimais, eu anulo 2 zeros aqui e multiplico 54 por 10 mil. Então, eu vou ter que, como resposta 540 mil. Portanto, alternativa C, 540 mil UA, unidades astronômicas. Questão 41 é o seguinte: um segmento de reta de comprimento C é dividido em 5 partes iguais. Então, comprimento de reta C dividido em 5 partes iguais. Então, tenho aqui o comprimento de reta e vou dividi-lo em 5 partes iguais. Então, uma parte, segunda parte, terceira, quarta e quinta. A segunda e a quarta parte são retiradas. Então, vamos fazer o desenho representativo dessa situação. Primeira parte, essa foi retirada, não vou desenhar. Terceira e a quarta parte foi desenhada. Eu só tenho desenhado aqui a primeira, a terceira e a quinta parte. A seguir, cada uma das partes restantes é também dividido em 5 partes iguais. Então, vamos dividir essas que sobrarem em 5 partes iguais. Essa aqui, 5 partes iguais. Essa aqui também, 5 partes iguais, e essa aqui. E a segunda e a quarta parte são retiradas, também são retiradas. Então, vamos retirar a segunda e a quarta parte dessa que sobrou aqui. Então, ó, retirando a segunda e a quarta, eu vou ter a primeira, a terceira e a quinta aqui. Aqui também a primeira, a terceira e a quinta. Aqui também a primeira, a terceira e a quinta. A pergunta da questão: a soma dos comprimentos das partes restantes é... Então, quantos restaram? Do total aqui, do comprimento C total, ele foi dividido em quantas partes? Então, a gente fazendo de trás para frente, a gente vai observar que essa primeira parte foi dividida em 5 segmentos. Tá? Essa aqui também foi dividida em 5, apesar de ele ter sido retirado, mas foi dividido em 5, podemos considerar que ele tem o mesmo comprimento desse aqui. Aqui também 5. Aqui também ela tem o mesmo comprimento da parte que restou, 5. Então, somando esses 5 valores, eu vou ter 25. Quantos restaram? 9. Então, a resposta aqui é 9 sobre 25. Alternativa A, 9C, que é do comprimento C, sobre 25. Agora, a questão 42, uma loja de produtos populares anunciou para a semana seguinte uma promoção com desconto de 30% em todos os seus itens. Então, tem um desconto de 30% em todos os seus itens. Entretanto, no domingo anterior, o dono da loja aumentou em 20% os preços de todos os itens. A pergunta da questão é a seguinte: na semana seguinte, a loja estará oferecendo um desconto real de quantos por cento? Então, vamos fazer o seguinte, vamos só relembrar um item, eu posso escrever para facilitar. Na hora do cálculo, 30% como 30 dividido por 100 é igual a 30 dividido por 100, 0,3. Então, eu posso representar uma porcentagem através de sua taxa unitária, transformando em um número decimal. Então, 30% equivale a 0,3. Vamos utilizar essa possibilidade para facilitar o cálculo. Então, vamos pegar aqui, vamos adotar que o preço inicial seja R$100. Vamos colocar, quando eu trabalho com porcentagem, eu gosto de colocar sempre 100. Então, ele teve o quê? Um aumento de 20%. Então, 1, que representa 100%, mais um aumento de 20%. Então, vou ter aqui 100 vezes 1 mais 0,2. Ele teve um aumento de 20%, então o preço passou a ser do item qualquer, né? Um item que custa R$100, passa a ser 120.
E logo a seguir, ele aplicou um desconto de 30%. Então, em cima de 120, eu vou dar um desconto de 30%. Então, agora vai ser 1, que representa 100%, menos o desconto de 30%, 0,3. Então, eu vou ter 120 multiplicado por 0,7. Eu vou ter como resultado aqui 84. Então, um produto que custava R$100 passará a custar 84. Qual que é a diferença? Qual que foi o desconto? Tá? O desconto real vai ser 100 menos 84. Essa diferença é o desconto real. Então, a diferença foi de R$16, portanto, houve um desconto de 16%. Alternativa D, 16%. Vamos agora para a próxima questão. A questão 43 é a seguinte: Rubens percorreu o trajeto de sua casa até o trabalho com uma determinada velocidade média. Então, uma velocidade média, determinada velocidade média. Rubinho, filho de Rubens, percorreu o mesmo trajeto com uma velocidade média 60% maior que a de Rubens. Pergunta da questão: em relação ao tempo de Rubens, que levou para percorrer o trajeto, o tempo de Rubinho foi... Então, para responder essa pergunta, vamos só relembrar que a velocidade média é igual a ΔS, que é o deslocamento, sobre ΔT. ΔS significa a distância percorrida e ΔT é a variação de tempo na distância percorrida. Então, variação delta é variação de distância e ΔT é variação de tempo, certo? E ele diz o seguinte, que tanto Rubens como Rubinho fizeram o mesmo trajeto. Então, ΔS será igual para os dois, tanto para Rubinho como para Rubens. E Rubens teve uma velocidade média, que eu vou chamar de 1, para facilitar o cálculo, já que a gente vai trabalhar com porcentagem, e a velocidade do Rubinho foi 60% maior, ou seja, 0,6, que representa 60%. Então, vou acrescentar 0,6 a 1. Então, a velocidade do Rubinho, velocidade média, foi de 1,6, que representa 60% a mais que a velocidade de Rubens. Já que o trajeto é o mesmo, eu vou fazer o seguinte, a modificação aqui na equação de velocidade média. ΔS, vou colocar ΔS aqui como destaque, então o que vai acontecer? Eu vou multiplicar velocidade média vezes ΔT. Então, ΔS, por que eu estou colocando ΔS em evidência? Porque é o mesmo trajeto, tanto para Rubens como para Rubinho. Então, será igual velocidade média vezes ΔT, que é o tempo. E aqui, para facilitar a nomenclatura, né, eu vou chamar Rubens de R maiúsculo e Rubinho de R minúsculo. Então, vamos colocar as equações, igualando agora o ΔS, tanto para Rubens como para Rubinho. Então, velocidade média de Rubinho multiplicado pela variação ΔT de Rubinho é igual à velocidade média de Rubens, R maiúsculo, multiplicado pelo ΔT de Rubens. Tá? Então, substituindo agora os valores de velocidade média de Rubinho, 1,6, multiplicado pelo ΔT de Rubinho, que irei comparar com o ΔT de Rubens, e aqui velocidade média de Rubens multiplicada pela variação de tempo de Rubens. Como a questão quer aqui o tempo de Rubinho em relação ao de Rubens, vou colocar o tempo de Rubinho em evidência aqui. Então, vai ficar 1, que multiplica ΔT de Rubens, sobre 1,6. Fazendo a divisão de 1 por 1,6, eu vou ter o seguinte, 1, aqui igual às casas decimais, aqui tem a vírgula, igualei, cancela a vírgula, aqui não dá para dividir, coloco 0, 0, aqui 6, sobra 4, 2, sobra 8, que 5, resta 0. Então, aqui vai ser 0,625 da velocidade aqui do tempo de Rubens, ΔT de Rubens. O que isso significa? Significa que o tempo de Rubinho foi 0,625 do de Rubens. Então, agora a gente vai subtrair para responder aqui a questão. Tá? Então, não significa que ele foi 62,5% menor, não. Vamos diminuir agora do tempo de Rubens. Então, será 1 menos 0,625. Então, vamos igualar. Aqui colocar na mesma posição a vírgula. Então, aqui vai ser 5, aqui 7, 3, 0. Então, aqui está em taxa unitária, vamos colocar em porcentagem agora, deslocando duas casas decimais da vírgula para a direita, 37,5%. A velocidade de Rubinho foi 37,5 menor. A questão 44 é a seguinte, uma senha de 4 símbolos. Vamos marcar essa informação, 4 símbolos. Então, deixa eu deixar 4 espaços aqui para colocar os valores.
deve ser feito de forma a conter dois elementos do conjunto A, B, C, D e E, ou seja, letras, e dois elementos distintos do conjunto de 0 a 5, em qualquer ordem. Então, vamos marcar dois elementos distintos do conjunto ABC, D, E, e dois elementos de números, algarismos. Então, o que nós temos? Então, temos letras e números, né? Algarismos. Eles têm que preencher, essa senha tem que ser preenchida com esses valores desse conjunto, o conjunto de letras e o conjunto com números. Em qualquer ordem, ou seja, eles não precisam estar numa posição fixa. Por exemplo, a senha 2EC4 é uma das senhas possíveis. Ele pergunta o número de senhas possíveis. Então vamos adotar o seguinte, vamos ver onde que nós podemos colocar as letras e números. Eu tenho que ter duas letras, então eu posso colocar letra aqui e letra aqui, porque são duas letras e dois números. Então aqui será número e número. Ok? Qualquer outra possível, eu posso ter letra nessa posição e letra nessa posição e preencher com números. Outra situação possível, colocar letra e letra aqui, número e número, algarismo e algarismo. Preenchi todas as opções de colocar letra na primeira posição, vou colocar agora na segunda posição, letra e aqui. Agora, letra e letra, aqui número e número, e por último aqui, letra e letra, número e número. Ok? Então, são 6 formas diferentes de preencher com letras e números. Agora vamos ver as opções para cada uma dessas situações. Então, letras, eu tenho 5 letras. Então, eu vou colocar, eu tenho 5 opções para essa posição. Como tem que ser distintos, eu vou diminuir. Eu tenho 5, já utilizei uma, 4. E números, são 6 números. Então, eu vou colocar 6 aqui. Como ele também tem que ser distintos, 5. Utilizando agora o princípio multiplicativo, vou multiplicar todos esses valores, eu vou encontrar 600. Tá? E da mesma forma para as demais opções aqui, as demais condições. Então, letras 5, a outra letra aqui 4, números 6 e 5, eu vou encontrar o mesmo valor. Tá? Então, a gente vai ver que o valor sempre será igual em todas essas condições. Então, letra, eu tenho 5 letras, a outra posição da letra eu também teria 5, mas eu utilizei 1, 4, e vou repetindo aqui, número 6, já utilizei 1, 5, princípio multiplicativo 600. Então, vou estender aqui, vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Então, todas essas opções vai me dar 600 opções. Como eu dividi o problema em 6 partes diferentes, eu vou somar agora os resultados. Vou encontrar aqui como resultado final 3.600. Então, alternativa A, ok? Vamos para a próxima questão. A questão 45, quando contamos os números pares em ordem crescente, de 1000 até 2500, o número 2016 ocupa a posição 509. Vamos marcar essa informação. A seguir, quando contamos os números pares em ordem decrescente, de 2500 até 1000, o número 2016 ocupa a posição, então ele quer saber a posição que o número 2016 ocupa quando contamos em ordem decrescente de 2500 até 1000. Então, isso é uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 2500, tá? O termo que a gente procura é 2016 e uma razão decrescente de menos 2, porque são números pares, e decrescente negativo. Então, vamos escrever a fórmula da PA, AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, que é a razão. Então, o termo AN, que é o que eu desejo, 2016, é igual ao termo A1, vai ser 2500, já que eu estou contando em ordem decrescente, meu primeiro termo será 2500, mais n, que é a posição, menos 1, multiplicado pela razão, que é menos 2, que é decrescente e é par. Então, por isso que colocou menos 2 como razão. Então, agora fazendo a multiplicação, 2016 é igual a 2500, eu tenho aqui menos 2 vezes n, menos 2n, e menos 1 vezes menos 2, mais 2. Então, vou ficar 2n é igual a 2502 menos 2016. Então, 2n será igual, vamos fazer aqui a subtração, eu vou encontrar 486,
N será, portanto, igual a 486 dividido por 2, N é igual a 243, ou seja, alternativa D, 243. Beleza? Se você quiser aprender mais sobre progressão aritmética, clique no link fornecido na parte superior do vídeo. A questão 46, um pentágono ABCDE tem área de 125 metros quadrados. Vamos marcar essa informação. Esse pentágono foi ampliado a partir do vértice A, o vértice A está aqui, para a figura a seguir, transformando-se no pentágono APQRS. APQRS. Então, o pentágono ABCDE é essa parte aqui em branco, e a parte sombreada aqui em cinza é esse outro pentágono APQRS, cujos lados PQ, QR e RS são, respectivamente, paralelos aos lados BC, CD e DE do pentágono original. Então, houve um aumento aqui da área do pentágono. Se AB é igual a 10 metros e PB é igual a 2 metros, a área da região sombreada na figura é... Para responder essa questão, vamos utilizar uma propriedade das figuras geométricas, que é a seguinte: quando há um aumento linear dos segmentos da figura geométrica, o seu aumento de área será elevado ao quadrado. Então, vamos escrever essa lição. Isso quer dizer que, para determinar o aumento de área, a gente tem que saber esse aumento linear. Então, a partir desse aumento linear dos segmentos, a gente determina o aumento de área, elevando ao quadrado o aumento linear. Então, vamos fazer aqui. Vamos observar que AB é igual a 10 e PB é igual a 2. Então, se eu somar AB com PB, eu vou ter um novo segmento com a nova medida. Então, vou somar esses dois valores. 10 mais 2, o segmento AP será igual a 12 metros. Agora podemos calcular o aumento linear. Então, passou de 10 para 12. Então, 12 dividido por 10, eu teve um aumento aí de 20%, 1,2. Agora eu vou elevar ao quadrado esse aumento, né? esse novo valor. Então, 1,2 elevado ao quadrado será igual a 1,2 vezes 1,2, que será igual a 1,44. Então, o aumento de área será baseado nesse valor. Então, eu tenho, qual que é a área original? 125. Então, 125 vezes 1,44. Vamos fazer essa multiplicação aqui, 125 vezes 1,44. E aqui eu vou ter 500, mais 500, 125. Somando tudo, contando as casas decimais, 180. Então, a nova área do pentágono APQRS será 180 metros quadrados. Ele está perguntando o aumento, então eu vou ter que agora diminuir 180, foi o novo valor desse novo pentágono, do pentágono original, que é ABCDE. Então, 180 menos 125. Então, teve um aumento de 55 metros quadrados. Portanto, alternativa A, 55. A questão 47 é a seguinte: Lucas foi a uma feira de jogos levando 45 cartas vermelhas e 45 cartas azuis. Então, 45 cartas vermelhas e 45 cartas azuis. Em um quiosque, ele pode trocar 2 cartas vermelhas por uma carta dourada e uma carta azul. Então, ele troca 2 cartas vermelhas por uma carta dourada e uma carta azul. Então, 2 vermelhas por uma dourada mais uma azul. Em outro quiosque, ele pode trocar 3 cartas azuis por uma carta dourada e uma carta vermelha. Então, 3 azuis são trocadas por uma carta dourada mais uma carta vermelha. Tá? Então, simplifiquei aqui: D de dourada, A de azul, V de vermelha. Tá? Lucas fez todas as trocas possíveis para conseguir o máximo de cartas douradas. Então, ele tem que atingir o máximo de cartas douradas. O número de cartas douradas que Lucas conseguiu com as trocas foi... Então, para responder essa questão, vamos fazer a troca, vamos simular as trocas. Então, vamos começar, como aqui eu tenho um número ímpar e aqui eu também tenho um número ímpar, vou começar aqui pelas cartas azuis. Então, vou transformar essas 45 cartas azuis em cartas douradas e vermelhas. Então, 45 dividido por 3, eu vou ter nessa troca aí 15 cartas douradas e 15 cartas vermelhas. Agora eu vou somar essas cartas vermelhas com as existentes. Então, 15 mais 45, eu tenho no momento 60 cartas vermelhas. Então, fazendo a regra aqui bem,
para cada 2 cartas vermelhas, vou ter uma dourada e uma azul. Então, 60 dividido por 2, 30. Então, terei mais 30 douradas e 30 azuis. Agora, eu tenho azul, dourada somente. Então, vou pegar essas 30 cartas azuis e vou transformar em dourada e vermelha. Seguindo a regra aqui, para 3 cartas azuis, eu vou ter uma dourada e uma vermelha. Então, 30 dividido por 3, 10. Então, terei mais 10 douradas e 10 vermelhas. Novamente, eu aplico aqui a regra. Então, eu tenho 10 vermelhas, eu vou ter 5 douradas e 5 azuis. E, novamente, aplico aqui, eu vou ter uma dourada e mais uma vermelha. Não tem mais como trocar cartas. Agora, eu somo as cartas douradas. 15 mais 30, 45, mais 10, 55, mais 5, 60, mais 1, 61. Portanto, a alternativa C, 61. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 48, uma pirâmide regular é construída com um quadrado de 6 metros de lado. Então, vamos construir esse quadrado de 6 metros de lado. Quadrado, 6 metros, 6 metros. E 4 triângulos iguais ao da figura abaixo. Então, a figura está aqui. O triângulo tem base 6 metros e as suas laterais 10 metros. A pergunta da questão é: o volume dessa pirâmide em metros cúbicos é aproximadamente. Então, o volume da pirâmide é dado pela fórmula área da base vezes altura dividido por 3. Então, volume, área da base, como aqui é um quadrado, será 6 elevado ao quadrado. Tá? L ao quadrado, a área da base, a área do quadrado, vezes a altura, que a gente vai calcular, dividido por 3. Então, para determinar a altura, a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer o desenho aqui do triângulo e essa parte tracejada é a altura. Tá? Então, vamos colocar aqui no GeoGebra, só para se ter uma ideia do que a gente está querendo mostrar. Está aqui o GeoGebra, tá? Então, a altura da pirâmide é esse ponto aqui, já está com um valor, a gente vai chegar ao valor, a altura será 9,06, o volume da pirâmide 108, já adiantando a resposta, e só para mostrar aqui as dimensões. Então, ó, tenho 10 aqui do triângulo, 10, a base 6, tá? E aqui também 10, é a medida desse aqui. Então, a base aqui, base quadrada de 6, o que a gente vai ter que determinar? A altura, utilizando esse diagonal, metade da diagonal da base. Metade da diagonal da base. Então, a gente vai pegar metade da diagonal da base, utilizar o teorema de Pitágoras e determinar a altura. Vamos colocar os valores aqui, 10. E aqui eu vou pegar metade da diagonal do quadrado. Então, a diagonal aqui é 6 raiz quadrada de 2. Como eu só quero a metade, então 6 dividido por 2, 3. Então, é 3 raiz de 2. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, vamos ter que altura ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então, a altura será igual aqui 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, igual a 100. Então, h ao quadrado será igual a 100 menos 18. h ao quadrado será igual a 82. Então, extraindo a raiz quadrada de 82, nós vamos ter 9,0,6, conforme mostrado na figura no GeoGebra. Então, como ele quer aproximadamente, vamos substituir a altura aqui por 9. Então, aqui eu posso simplificar. Vamos simplificar 9 com 3. Aqui vai restar 1 e 3. Então, 6 ao quadrado, 36, vezes 3 vai dar 108. Então, o volume da pirâmide aqui, aproximadamente, é 108 metros cúbicos. Alternativa D. Vamos só conferir agora o volume lá no GeoGebra. Então, conforme calculado, aqui está o volume 108,68, a altura 9,06, tá? E a diagonal aqui, metade da diagonal da base, 4,24, que é 3 raiz quadrada de 2. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão 49 é a seguinte: 5 pessoas estão sentadas em 5 cadeiras em linha, cada uma com uma moeda na mão. Então, vamos representar essas 5 pessoas desse formato, cada uma com uma moeda na mão. As moedas são todas bem equilibradas, de modo que a probabilidade de sair cara ou coroa em cada uma delas é 1 sobre 2, ou a metade. Ou seja, com essa afirmação,
não é possível sair mais cara que coroa. A possibilidade estão equiprováveis, né? Estão equilibradas. Em um determinado momento, as 5 pessoas jogam suas respectivas moedas. Aquelas que obtiverem cara continuam sentadas e as que obtiverem coroa levantam-se. Então, coroa, levantam-se, cara sentada. Portanto, para cada pessoa a gente tem 2 possibilidades, ou sair cara ou coroa. Então, para cada uma dessas pessoas que estão na fila, ou pode sair cara ou coroa. A pergunta da questão é a seguinte: após esse procedimento, a probabilidade de não haja 2 pessoas adjacentes, ambas sentadas ou em pé, é de... Então, para fazer esse cálculo de probabilidade, primeiro a gente vai ter que determinar o espaço amostral. Quais são o total de possibilidades? Então, para cada uma dessas posições, eu tenho 2 situações. Então, eu tenho 2, 2, 2, 2. Então, quantas possibilidades existem no total de sair cara ou coroa? Então, eu tenho aqui, pelo princípio multiplicativo, 32 possibilidades. Então, pode haver 32 combinações diferentes de sair cara ou coroa para cada pessoa. Então, vamos colocar aqui a probabilidade de um evento acontecer, é o evento que eu desejo sobre o total de eventos. O total de eventos é 32. Quais são os eventos que eu desejo? Que uma pessoa que tirou cara sente ao lado de uma pessoa que tirou coroa. E vice-versa, uma pessoa que tirou coroa sente ao lado de uma pessoa que tirou cara. Então, as situações que podem ocorrer é cara, coroa, novamente cara, depois coroa e cara. Essa é uma situação. A outra situação, coroa, cara, coroa. Então, dentro de todas as possibilidades, dessas 32, eu só tenho 2 situações que atendem ao enunciado, que não haja 2 pessoas adjacentes, ambas em pé ou sentadas. Então, é essa a situação. Então, eu tenho 2 possibilidades. Agora, simplificando, eu vou ter aqui 1 sobre 16, a resposta, alternativa C, 1 sobre 16. Beleza? Vamos para a última questão agora. A questão 50 é a seguinte: 2 grandezas positivas x e y são tais que, quando a primeira diminui de 1 unidade, a segunda aumenta de 2 unidades. Então, são 2 grandezas, x e y. Quando a primeira diminui de 1 unidade, a segunda aumenta 2 unidades. Os valores iniciais dessas grandezas são x igual a 50 e y igual a 36. Então, x igual a 50 e y igual a 36. O valor máximo do produto, x vezes y, é... Então, vamos só anotar aqui algumas informações. X, quando x é 50, y é igual a 36. Se diminui uma unidade, então, quando x é 49, o y aumenta de 2. Então, quando x é 49, y aumenta para 38. Tá? Então, o produto aqui, xy da primeira condição, é 1.800. E o produto xy da segunda condição é 1.862. A pergunta da questão é para quais valores de x e y o valor do produto, né, a multiplicação de x por y, é máximo. Então, eu não sei o valor de x nem o valor de y. E ele quer saber o produto quando é máximo. Então, essa palavra aí, máximo, tá, vai nos conduzir a uma equação do segundo grau. Então, a partir de uma equação do primeiro grau, a gente vai chegar a uma equação do segundo grau e determinar seu valor máximo. Então, vamos lá. Para escrever a equação do primeiro grau, é na forma y igual a x mais b. O primeiro valor que a gente pode determinar é o coeficiente angular, que é o valor de A, que é delta y sobre delta x, ou seja, a variação de y e a variação de x. Então, a variação aqui de y, quanto que foi? 36 passou para 38, aumentou 2. E aqui em x, de 50 passou para 49, então diminuiu 1, menos 1. Então, o valor de A será igual a menos 2. Eu substituo aqui na equação. Então, y é igual a 2x mais b. Vamos determinar agora o valor de b, substituindo os valores fornecidos acima nessa equação. Da seguinte forma, vou pegar aqui o primeiro valor, y igual a 36, é igual a menos 2x, que multiplica, o x vai ser 50, que eu estou pegando esses pares ordenados aqui, mais b. Então, fazendo a multiplicação, aqui eu vou ter menos 2 vezes 50, menos 100. Mudando do lado da equação, vai ficar 100 mais 36. Então, b igual a 136. Então, já tenho minha equação do primeiro grau. Y é igual
menos 2x mais 136. O que eu faço agora? Eu vou multiplicar esse lado da equação por x, para chegar numa equação do segundo grau. Então, y será igual a x vezes menos 2x ao quadrado. E aqui x vezes 136 mais 136x. Encontrou a equação do segundo grau, vamos agora determinar y vértice para determinar seu valor máximo. Então, y vértice, deixa eu destacar aqui a equação, y vértice é a seguinte fórmula, menos delta sobre 4a. Então, vamos substituir os valores aqui. Então, delta é b ao quadrado, coeficiente b aqui, 136, então 136 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de a, menos 2, que multiplica o valor de c, que é inexistente nessa equação, será igual a zero. E aqui 4 multiplica o valor do coeficiente a, menos 2. Então aqui eu vou ter, como aqui eu estou multiplicando por zero, essa parte deixa de existir. Então vai ficar 136 vezes 136 sobre menos 8. Aqui eu posso simplificar 136 por menos 8. Aqui vai ter 1. Aqui vai ser 17. Então 17 vezes 136 vai me dar o valor máximo, que é o produto xy. Então fazendo aqui a multiplicação, 136 vezes 17, 42, vai 4, 25 vai 2, 9. Aqui eu repito. E agora eu somo. 2, vai 1, 3, 2. 2.312, que é a alternativa A. Beleza? Então um abraço, até a próxima. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, contribua para o canal divulgando o vídeo para os seus amigos. Um abraço, tchau.